Nós vamos retomar onde nós paramos semana passada, com o Thiago Guerra. O tema geral de nossas meditações, intitulado O Caminho do Servo, e o que nós estamos nos propondo aqui é tentar andar com Jesus segundo o Evangelho de Marcos, tentar entender a caminhada de Jesus, o que nós temos a aprender com Ele, com as suas obras, com os seus discursos, com o que Jesus fez na Terra, especialmente na medida que a gente vai caminhando aí para o desfecho, né, a entrada de Jesus em Jerusalém, depois do seu sacrifício no Calvário e finalmente sua ressurreição e ascensão. Nós vamos meditar hoje em Marcos 6, 53 até 7, 23, uma sessão um pouco menor aí do que a gente tem considerado em outras ocasiões. E antes de ler o texto, eu queria orar com vocês mais uma vez, depois a gente se debruça sobre o texto e tentando extrair o que a palavra de Deus tem a nos ensinar hoje, aqui e agora. Senhor, nós imploramos, a gente se reúne, a gente sai de nossas casas, se reúne aqui para ouvir a Tua voz. Então, ó Deus, por favor, por misericórdia, fala a nós. O Senhor conhece cada coração aqui, o Senhor conhece os atribulados, os tristes, aqueles que estão lutando com o pecado, com a enfermidade, com a ação demoníaca, aqueles que precisam de salvação. Então, ó Deus, nós imploramos, fala diretamente a nós hoje, queremos ouvir a Tua voz na Sagrada Escritura. Ó Deus, dá Teu Espírito para que a gente não apenas compreenda o que o Senhor tem a nos dizer hoje, mas aquilo que o Senhor nos diz, opere mudança em nós, trazendo conforto, quebrantamento, direção, libertação, segurança. Nós imploramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a passagem, depois a gente tenta dar uma olhada nos pontos principais dela aí. A partir do verso 53 do capítulo 6, o Tiago parou no verso 52, daí a gente continua. Terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus e, correndo por toda a região, começaram a levar os doentes dos leitos para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades e nos campos, levavam os doentes para as praças e rogavam-lhe que ao menos lhes permitisse tocar a borda do seu manto, e todos que a tocavam eram curados. Os fariseus, alguns escribas, vindo de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus e repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam ao mercado, não comem sem antes se purificar, e receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe: o que de mim poderia receber como benefício é corbã, isto é, a oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, entendei. Fora do homem não há nada que entrando nele possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu: então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim, Jesus declarou puros todos os alimentos e prosseguiu: o que sai do homem é que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Semana passada,
Tiago focou aqui 3 pontos básicos dessa caminhada de Jesus Cristo, Filho de Deus. A primeira, que foi tratada aí do capítulo 6, versos 6 a 13, é Jesus comissionando os seus discípulos, dando ordem para eles expandirem o reino, levarem a mensagem do reino, e os discípulos vão aí, tem algumas experiências bem interessantes aí, expulsão de demônios, unção de doentes, curas. Então, um foco que foi dado aí semana passada é a missão dos discípulos de Jesus. Depois, um lembrete sinistro, do verso 14 até o verso 29. Isto é, a partir do episódio da morte de João Batista, os discípulos e nós somos lembrados que nós não somos maiores do que Jesus. Nós somos também chamados a sofrer, a passar sofrimento. E, finalmente, nos versos 30 a 52, nós vemos 2 milagres extraordinários. Em ambos, o que a gente vê é o Jesus dando sustento aos seus discípulos e seguidores. Nós temos aí um primeiro episódio de multiplicação dos pães e peixes, quando milhares de pessoas são sustentadas miraculosamente pelo próprio Jesus. E, finalmente, a gente tem Jesus andando sobre o mar. Os discípulos aí resolvem atravessar o mar num barco. Jesus está sozinho em terra, e eles, quando vêm aí numa nova tempestade, os discípulos lutando para remar, ele atravessa na direção deles, a grito, susto, né? Os discípulos acham que é um fantasma que vem na direção deles, mas é o próprio Jesus que vem e entra no barco, e o vento cessa e o barco chega na outra margem. Um ponto que deveria nos surpreender nessa narrativa se encontra nos versos 51 e 52. Jesus comanda seus discípulos a fazer missão, ele dá ordens para que eles expandam o reino. Jesus, ele lembra, ou melhor, na estrutura do Evangelho de Marcos, nós somos lembrados que os discípulos vão pagar um preço elevado nesse processo de expandir o reino, mas Jesus assegura que vai estar sustentando os discípulos, e o surpreendente aqui é que esses homens, esses 12 que Jesus escolheu, que haviam visto antes a expulsão de demônios, curas extraordinárias, eles ficam impressionados com a travessia de Jesus na direção do barco, no meio do mar da Galileia, porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães. A nota curiosa aqui é que o coração deles estava endurecido. Eu não sei como o texto não detalha aqui a reação deles, mas é surpreendente, Jesus partindo o pão, e o pão não para de se multiplicar, ele parte o peixe não para de se multiplicar, os pedaços vão fluindo de pão e peixe, e eles não conseguem ver Jesus como Senhor também dos alimentos, como aquele que provê alimento miraculosamente, porque o coração deles estava endurecido. Eles estão aqui chocados com o que aconteceu na travessia, mas eles ainda não haviam compreendido a totalidade do poder de Jesus em sustentar os seus discípulos. E aí, nós temos a menção, verso 53, a travessia. Avança um pouquinho aí, mais um mapa. Lembra, a gente está tentando andar com Jesus, tentando entender a peregrinação dele antes de chegar a Jerusalém. Então aqui a gente tem o Mar da Galileia, para o norte, né? Para cima é Síria, para cá Jerusalém. Então no mapa aí, você pode ver depois com calma em casa, você tem as várias andanças de Jesus aí. O ponto 1, lá no meio do mar da Galileia, Jesus acalma a tempestade. Ponto 2, do outro lado, lá em cima, na região dos Gadarenos, Jesus ordena que a manada de porcos caia no despenhadeiro. Ponto 3, Jesus alimenta 5.000 homens, e numa planície, lá do outro lado também. Ponto 4, de novo no mar, Jesus anda sobre o mar. Ponto 5, nós vamos ver semana que vem, Jesus alimenta mais 4.000 homens. E o ponto 6, você vê depois, é o provável local onde Jesus proferiu seu sermão do monte. Jesus, então, ele está andando em toda essa região ao redor aí do lago da Galileia. Ele torna essa região aí um ponto estratégico para ele apregoar sua missão, a vinda do reino de Deus. E agora Jesus, ele não está em Cafarnaum, aqui em cima, não está em Magdala, aqui embaixo, ele está justamente na planície de Cesareia. Avança mais um quadro aí. Aqui é a planície de Genezaré, desculpa, não, volta um pouquinho, é a foto. Não foi? Aqui a foto, isso aqui. Isso aqui é a Genezaré, nota que ela é uma planície,
terra rente aí, é uma planície, ainda é uma planície bem fértil nessa região da Galileia e muito populosa. E Jesus aporta aí. E ele aporta nesse lugar por uma razão estratégica. As pessoas podem acorrer a ele, podem chegar a ele sem muito problema de subir monte, desce monte, atravessa a região desértica. E o surpreendente, pode agora avançar para o ponto 1 então. O surpreendente aí é que as pessoas acorrem a Jesus. Esses primeiros versos, 53 a 56, da nossa narrativa, elas mostram que pode ser chamado de apogeu do ministério de Jesus na Galileia. As pessoas estão correndo na direção deles. É muito legal as expressões usadas aqui. As pessoas o reconhecem, verso 54, elas correm por toda a região, lembram a terra de planície batida, então é muito fácil se locomover por ali. E tanto no verso 55 como no verso 56, é enfatizado que essas pessoas estão levando os enfermos a Jesus. Não há discurso, esse é um ponto interessante aqui. Outros milagres que nós consideramos, algumas vezes acoplado ao milagre, a um discurso, a um dito, seja de Marcos, seja do próprio Jesus. Esse não, é só descritivo. Jesus em Genezaré fazendo curas. O ponto surpreendente aqui, nós notamos no final do verso 56. Eles rogavam que pelo menos fosse permitido tocar a borda do seu manto. Ainda que o Evangelho de Marcos tenha sido escrito por gentios, Marcos é um judeu. Ele conhece, ele tem bebido da fé da Antiga Aliança. Ele conhece os textos-chave da Antiga Aliança. A passagem que está por trás aqui dessa expressão borda do seu manto é Números capítulo 15, versos 37 a 40. Você pode ver depois em casa, mas depois do episódio desastroso de violação da lei, quando o povo está no deserto, Deus ordena que todo homem piedoso, ele bordasse na orla do seu manto um tipo de cordão azul, para que sempre que aquele homem olhasse para aquele cordão, ele lembrasse que ele era chamado para ser completamente dedicado a Deus. Então, ao tocar no manto de Jesus, na orla do manto de Jesus, aqueles homens simples, aquelas mulheres simples, pessoas desesperançadas que procuram cura, elas não estão fazendo nada mágico, mas elas estão reconhecendo que elas estão diante de alguém completamente santo, alguém que é completamente dedicado a Deus, alguém que serve completamente a Deus. E o surpreendente aqui é que todos que tocavam a borda do manto de Cristo eram curados. Mais uma vez, o que nós temos aqui é a descrição do clímax do ministério de Jesus da Galileia. A gente vai ver daqui a pouco, e especialmente semana que vem, que a partir daqui Jesus começa a expandir sua missão e a sua mensagem do reino para fora da Judéia. A gente vai ver semana que vem Jesus indo a Tiro, entrando em Decápolis, e depois ele começa a sua caminhada agora na direção do sul, deixando a Galileia para trás, indo para Jerusalém, onde vai encontrar a sua rejeição, sua prisão, julgamento, morte, ressurreição, mas também ascensão à destra de Deus. Então, nós temos aqui esse clímax. E o ponto central para a gente aqui é que Marcos apresenta, o nosso Salvador aqui apresenta Jesus como aquele que tem poder sobre a morte. Nós temos SUS, nós temos planos de saúde, e quem depende, seja do governo, seja de plano de saúde particular, sabe como hoje a situação é difícil no nosso meio. Os limites dos nossas redes de segurança sociais, do outro lado, algumas vezes, a falta de preparo daqueles que estão ali para servir a população, e outras vezes a dificuldade de acesso que nós temos à medicina, cura, etc. e tal. Se a situação hoje é complicada, imagina na época de Jesus. Não havia vitaminas, complexo vitamínico na época de Cristo. Não havia possibilidade das pessoas serem saradas, não havia penicilina, não havia remédio para aliviar a dor. As pessoas que eram atingidas pela doença, elas literalmente estavam entregues à sua própria sina, à sua própria sorte. Elas precisavam de alguma intervenção maior para livrá-las daquele mal. No Antigo Testamento, a gente volta e meia vê nos Salmos, os salmistas implorando para que Deus os tire da doença, para que Deus os livre da doença, porque aqueles que estão doentes, eles vão descer ao mundo dos mortos, aqueles que estão no mundo dos mortos não tem como louvar a Deus. Para o
povo no mundo antigo, a doença era simplesmente um tipo de assombração que lembrava a finitude da vida e a proximidade da morte. Aquelas pessoas não tinham a quem contá-las, não tinham uma rede de apoio. Mas aqui está Jesus, e Jesus simplesmente as cura quando elas tocam na orla do manto de Cristo. Marcos apresenta o nosso Salvador aqui como aquele que tem poder sobre a morte. Aqueles que correm na direção de Jesus, aqueles que buscam Jesus, aqueles aos quais nós conduzimos para Jesus, eles podem ter certeza que se eles tocarem em Cristo, eles serão sarados dos poderes da morte. Alguns comentaristas aqui tentam pegar pesado com aquelas pessoas que vêm a Jesus aqui, já que não há discurso, então alguns vão insinuar que aquelas pessoas foram simplesmente curadas, mas não receberam mais nada, mas esse não é o ponto do evangelista aqui. O ponto do evangelista é destacar o próprio Jesus. Hoje, com os remédios, pode parecer algumas vezes simples a gente ser sarado. Você se sente mal, você vai lá no ambulatório, toma algum remédio na veia, algumas horas depois você está bem, está se sentindo melhor, parece que reviveu. Aqui a cura é imediata. Aquelas pessoas são trazidas, você pode talvez imaginar a gente sendo carregada no colo, outras pessoas criando um tipo de maca e colocando aquelas pessoas na maca e saindo andando ali na planície na direção onde se encontrava Jesus. Aquelas pessoas eram surpreendidas pelo fato de que aqueles que tocavam em Cristo eram curados de forma imediata, enfatizando que o nosso Salvador, ele tem poder sobre a doença, ele tem poder sobre a enfermidade, ele é poderoso sobre a morte também. É ele que tem a última palavra sobre esses inimigos que nos cercam. Ok, esse é o primeiro ponto aí. Jesus em Genezaré, o ápice aí do ministério dele na Galileia, pessoas acorrendo na direção dele para ter os seus entes queridos curados. É interessante o verso 56, se Jesus mudava de localidade daquela planície, as pessoas saíam correndo, levando seus enfermos para onde Jesus estava. E aquele santo homem de Deus, ao ser tocado, ele curava aquelas pessoas que acorriam a ele. Mas aí a história é interrompida. Nós temos agora um discurso, mais um discurso dentro do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, é o segundo discurso que nós temos aqui. E nesse discurso nós temos um confronto aqui. Nós temos um confronto de Jesus com os fariseus e escribas, e depois nós temos Jesus falando à multidão, e depois Jesus explicando alguns detalhes da sua fala para os seus discípulos. Só para relembrar aqui, o verso primeiro fala de fariseus e alguns escribas. Os fariseus eram um partido religioso da época de Jesus. A palavra fariseus vem do hebraico os puros. Eles eram um tipo de reavamento que havia acontecido 200, 300 anos antes de Cristo, e eles intentavam se aplicar a obedecer de forma radical os comandos de Deus no Antigo Testamento. Eles almejavam pureza. Alguns eruditos têm sugerido que ele era um partido pequeno dentro da Judéia, no máximo aí 5.000 pessoas em toda a província da Judéia seriam ligados aos fariseus. Mas ainda que fosse um grupo pequeno, eles são um grupo muito influente, era um grupo muito influente da cultura da Judéia antiga, e eles estão geralmente em confronto com Jesus. E eu vou tentar explicar daqui a pouco por quê. Os escribas eram os doutores da lei, eram homens que haviam se preparado, estudado muito, para não só conseguir ler o Antigo Testamento nos seus originais, isto é, no hebraico antigo, que já não era mais falado na época de Jesus, mas eram homens que eram famosos por saber aplicar a lei às minúcias da vida. E essas pessoas acorrem a Jesus também. E aqui é um contraste. Os doentes vêm a Jesus para serem curados, pessoas simples, humildes, acorrendo a Jesus e sendo curadas por Cristo das suas enfermidades. E aqui você pode pensar em a nata, a elite da Judéia, vindo a Jesus para um confronto aberto. E é o que é aqui, é uma briga entre ambos. Há uma briga entre duas visões de mundo que são muito parecidas, mas são completamente opostas. Essa é a chave da passagem aqui. Uma visão de mundo, as duas visões, elas reconhecem que a palavra de Deus é inspirada, os mandamentos que nós temos na Escritura são dados por Deus, mas, de um lado,
nosso Salvador entende que nós devemos obedecer só a palavra de Deus. Do outro lado, esses fariseus e alguns eruditos dentro do povo de Israel, eles entendem que, além da palavra de Deus, há um outro guia para a vida, que seria a tradição dos anciões, que eu vou explicar daqui a pouco o que vem a ser. Mas o texto, verso 1 do capítulo 7, começa dizendo que eles vieram de Jerusalém para se encontrar com Jesus. Jesus já era um rabi razoavelmente famoso na Judéia nessa época. Uma sugestão que tem sido dada para essa comissão de exame ter se deslocado do sul para o norte, uma viagem de 2 dias, 3 dias a pé, é que provavelmente essas pessoas já tinham suspeitas a respeito de Jesus e queriam caçar o que a gente poderia chamar de um registro para Jesus poder ensinar como rabi autorizado nas sinagogas. E eles ali foram se encontrar com Jesus e o texto diz que Jesus vai dar atenção a eles. Só que a atenção que Jesus vai dar a eles não é bem a atenção que eles queriam receber. O fato é, verso 2 até o verso 5, que esses fariseus e escribas, eles vão se chocar com os discípulos de Cristo. Eles vão tomar um choque porque os discípulos de Cristo não lavavam as suas mãos. O ponto aqui não tem nada a ver com higiene pessoal, ok? O ponto aqui todo é cerimonial. Vamos voltar um pouquinho aqui. Esses homens, fariseus e alguns escribas, alguns doutores da lei, eles queriam servir a Deus, eles queriam se dedicar a Deus, eles se entendiam como parte do povo da aliança. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a criar algumas regras que extrapolavam o mandamento de Deus, extrapolavam a palavra de Deus. Eles queriam, por meio dessas regras, aplicar a palavra de Deus a minúcias do nosso dia a dia. Então, se você for ao Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 30, versos 18 a 21, Êxodo 40, versos 12 a 15, você vai descobrir que havia, de fato, algumas leis de purificação no Antigo Testamento. Mas essas leis de purificação eram dadas apenas aos sacerdotes. Havia uma série de prescrições de banhos rituais que aqueles sacerdotes precisavam cumprir. Geralmente no templo, colocava-se um tipo de tela onde esse sacerdote era banhado, e aqui a gente precisa entender que todo o povo via esses sacerdotes sendo banhados. Isso era público. As pessoas queriam ter certeza de que aquele homem que faria os sacrifícios de expiação, eles de fato haviam sido purificados, eram homens santos, e por isso eles podiam representar o povo de Deus naquele sacrifício. Então, colocava-se algumas telas, as pessoas viam ali as sombras borradas, mas viam o sacerdote se lavando todo. Ele primeiro jogava água sobre o seu corpo para tirar toda a poeira. Aquela água não podia ser mais usada, porque ela estava contaminada, e ele tomava um outro tipo de banho para purificá-lo daquela água primeira que havia limpado a poeira do seu corpo. E agora ele pegava roupas limpas, as pessoas viam ele colocando aquelas roupas limpas sobre si, a mitra, e agora sim ele podia fazer os sacrifícios de sangue em expiação pelo pecado do povo. Então, a partir do 3º, 2º século antes de Jesus, criou-se essa tradição dos anciãos. Só para fazer um contraponto aqui, a lei de Moisés, Pentateuco, era chamada de Torá, que a gente traduz aí simplesmente como lei, mas poderia ser melhor traduzido como instrução. E criou-se, então, uns 2 ou 3 séculos antes da vinda de Jesus, a Mishnah, que seria um tipo de corpo de interpretação autorizada da lei ou das instruções dadas a Moisés no Pentateuco. Essas instruções tentavam aplicar a lei de Moisés a minúcias. Então, eles pegavam esses mandamentos, esses ritos de lavagem dados aos sacerdotes do Antigo Testamento, e começavam a aplicar esses ritos de lavagem a todo o povo de Deus. Valeu, obrigado. Valeu, Cláudio. Eles tentavam aplicar esses ritos a todo o povo de Deus. Então, a questão agora, antes ainda da vinda de Jesus, é que se esperava que todo homem fizesse um tipo de lavagem parecida com o que os sacerdotes faziam no período do Antigo Testamento. Então, a lei ordenava que o sacerdote fizesse essa lavagem purificadora, e agora esses escribas e fariseus, criando esse código oral, que não era escrito até então, um código oral, começaram a aplicar essas leis a todo o povo de Deus. Só que não eram leis escritas, não eram leis dadas por Deus. A ideia aqui
é que o homem piedoso no Novo Testamento, ele precisava levantar suas mãos, depois de vir do dia da rua, ele lavava as suas mãos com uma primeira água, aquela primeira água retirando a poeira das suas mãos, depois ele abaixava as suas mãos e com outra água, aquela primeira água foi descartada, como nos sacerdotes do Antigo Testamento, e uma segunda água agora lavada, e agora ele com a mão toda limpa, ele podia comer os seus alimentos. O que espanta os fariseus aqui, e os judeus que estão junto dos fariseus, os escribas, que guardavam essa tradição oral antiga, chamada tradição dos anciãos, é que os discípulos de Jesus não faziam isso. Eles simplesmente pegavam alimento, comiam alimento, ingeriam alimento, sem nenhuma preocupação com esses rituais do antigo, da Mishnah, ou dessa tradição dos anciãos. A expressão tradição dos anciãos aqui é a ideia de uma tradição venerável, isto é, esses anciãos eram um corpo do 2º, 3º século antes de Cristo, que havia compilado essas aplicações orais da lei ao dia a dia, as minúcias do dia a dia. Então, falava-se da tradição dos anciãos como essa comunidade de eruditos que havia estabelecido esse tipo de lei para guiar as pessoas no dia a dia. Só que o ponto aqui, antes da gente avançar, é notar que a gente tem que lidar com a fé com cuidado devido. Se você lê Deuteronômio, ou se você acompanha nossas leituras de Salmos aqui, o que você vê no Antigo Testamento é que é uma fé viva. Mesmo as várias prescrições que a gente encontra em Levíticos e Números, muitas das quais a gente talvez nem entenda, dada a barreira do tempo, a barreira de cultura, elas lembram que Deus é santo e Deus tem interesse em que nossa vida toda seja santa, mas se você notar, muitas das leis dadas no Antigo Testamento são princípios gerais de conduta. Não são leis altamente detalhadas ou minuciosas. Só que, rapidamente, essa fé que a gente encontra em Deuteronômio e em Salmos, ela se degenerou numa religião de ritos e regras. O que a gente tem aqui é literalmente uma queda do povo de Deus, desde a renovação da aliança, na iminência de entrar na Terra Prometida, passando por Josué, o período dos juízes, Davi, Salomão, alguns dos grandes reis de Judá, período interbíblico, a volta do povo, antes do período interbíblico para Jerusalém. Há uma queda acentuada aqui. Esses homens tão estritos, que queriam tanto ser puros, eles agora colocavam a sua fé não mais na palavra de Deus dada lá atrás e que deveria guiá-los, mas eles agora colocam sua fé em ritos, regras que se reduzem a lavar as mãos, lavar copos, lavar jarros, simplesmente uma queda horrorosa que a gente vê no povo de Deus do passado, da aliança ao rito. E a fé cristã não é rito, a fé cristã não é regra. Esse é um ponto importante que a gente vai descobrir já na sequência aí das palavras de Jesus. Então, os fariseus aí, eles colocam sua confiança na tradição dos anciãos, eles estão constrangendo os discípulos a partir dessa tradição dos anciãos, desse código oral de regras e ritos e leis compilados aí a partir do século IV, século III, século II a.C. Só que o que Jesus começa a mostrar para eles aqui? Que eles estão preferindo o ritual religioso a uma revelação dada por Deus. E esse é um cuidado que a gente tem que ter sempre, a gente tem que estar sempre se vigiando. Muitas vezes, sutilmente, a gente remove os nossos olhos da palavra de Deus, do mandamento divino, e coloca a nossa vista na tradição dos nossos anciãos, o que Jesus vai dizer daqui a pouco, que é mera tradição dos homens. Nós, às vezes, preferimos colocar nossa segurança, nosso conforto, até nosso dia a dia, não no que Deus revela, mas naquilo que os homens compilam para a gente. Isso acontece de diversas formas. Por exemplo, pensa nas leis não escritas quanto a vestuário que muitas vezes nós temos em nossas igrejas. Pensa nas leis não escritas quanto ao tipo de corte de cabelo, se pode usar maquiagem, se não pode usar maquiagem, onde a Escritura trata disso. Onde há uma ordem imediata na Escritura quanto a isso. O crente não pode tomar bebida alcoólica, a Bíblia fala de moderação, mas nós queremos impor abstinência às pessoas. Ou, em outros casos, o crente não pode ver certos programas, não pode ir a determinados ambientes, não pode... Algumas igrejas chegam ao ponto de que o crente não pode nem ir à praia, ou talvez nem mesmo ao cinema.
Ok, onde isso está escrito? Quando esse tipo de lei não escrita começa a ganhar corpo diante da gente, começa a ganhar importância diante da gente, nós começamos a nos constranger mutuamente por causa dessa lei escrita, nós estamos nos colocando não debaixo do mandamento divino, que é a palavra de Deus, como a gente vai ver já já, mas nós estamos de novo nos colocando debaixo da tradição dos anciãos, como Jesus vai dizer aqui, é mera tradição de homens. E aí, gente, a palavra de Jesus aqui é muito dura. Eu não consigo escutar ou ler essa palavra no verso 6 sem imaginar Jesus esbravejando e salivando na direção daquelas pessoas. Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Ele cita o texto bíblico aqui. E aqui é curioso. Há um confronto aqui, não sei se você consegue perceber. De um lado, os fariseus, eles vêm com todos os seus ritos e regulamentos calcados na tradição dos homens. Eles estão citando regras orais não escritas para constranger os discípulos. Agora Jesus se arma da palavra de Deus e usa a palavra de Deus como uma marreta para arrebentar aqueles fariseus, para acabar com o debate entre aqueles fariseus. Hipócritas. Por que Jesus chama aqueles homens de hipócritas? Como a gente vai ver em breve, a coisa mais fácil na religião é nós nos colocarmos debaixo de uma série de regras de conduta e fingirmos para as pessoas algo que, na verdade, nós somos. Muitas vezes, o que se persegue na santificação é a tradição dos anciãos, é a tradição dos homens. É simplesmente um conjunto de regras não escritas que são usadas para constranger pessoas. Por exemplo, eu lembro de uma senhora, ela tinha dificuldade em parar de fumar, mas lhe foi vedado o batismo. Ela não podia se batizar enquanto não parasse de fumar. Então ficava um círculo vicioso, tipo um desenho animado. Ela não era batizada, porque não conseguia parar de fumar, ela não conseguia parar de fumar, então ela não era batizada. Mas pessoas de pensamento impuro não eram batizadas? Pessoas imorais, viciadas em pornografia não eram batizadas? Pessoas cheias de ódio não eram batizadas? Pessoas cobiçosas não estavam sendo batizadas? Pessoas arrogantes ou insensatas não estavam sendo batizadas? Então, há um problema no passado e no presente. Nós, muitas vezes, continuamos colocando nossa confiança na tradição dos anciãos, não no mandamento, e aí nós somos colocados todos como hipócritas. A gente finge para aqueles ao nosso redor algo que nós, na verdade, não somos. Nossa expectativa é que as pessoas olhem a forma como a gente está arrumado, como a gente está vestido. Aquele ali se veste como crente, aquele ali fala como crente. Nossa, olha a linguagem dele. Aquela pessoa, ele não vai em certos ambientes. Poxa, aquele é crente sério. Ok, poxa, tudo bonitinho por fora, mas por dentro, como é que as pessoas estão? Hipócritas. Elas são hipócritas, porque elas colocam sua confiança nesse aspecto exterior, nessa aparência de piedade. Elas se comprazem em caminhar segundo a tradição dos anciãos, não segundo o mandamento de Deus. E por que Jesus chama esses homens de hipócritas? E por que Jesus continua chamando todos aqueles que tentam caminhar segundo a tradição dos anciãos, hoje, de hipócritas? Porque eles abandonam o mandamento de Deus e se apegam à mera tradição dos homens. Esse texto aqui tinha que ser grifado nas nossas Bíblias. Aqui é o clímax do confronto. De um lado, os religiosos, eles se comprazem em se adequar a um grupo de ritos e regras e regulamentos orais, não escritos, de líderes religiosos. Só que isso os torna hipócritas, os torna literalmente, para citar Mateus 23, sepulcros vazios, por fora bonito, por dentro só osso, só podridão. Só que eles são hipócritas, por quê? Porque eles abandonaram o mandamento de Deus. Jesus aqui está citando Isaías capítulo 29, verso 13. O texto é autoexplicativo, é uma citação direta do texto hebraico, inclusive. Esse povo, o povo da aliança, honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Eles adoram em vão, ensinando doutrinas que são preceitos ou foram criadas pelos homens. Jesus aqui é literalmente implacável. A mensagem que ele tem que trazer é uma mensagem autorizada, a mensagem que vem do alto. A vida dele se adequa a essa mensagem,
é uma luta para se adequar, para cumprir tudo que foi dito dele no Antigo Testamento, enquanto os líderes religiosos da sua época, que vieram em procissão de Jerusalém para averiguar o ensino de Jesus, para fazer tipo um questionário para ver se Jesus está dentro dessa tradição, eles simplesmente são hipócritas, eles honram a Deus com os lábios, o coração está longe de Deus, eles em vão adoram. O culto deles, a celebração deles no tabernáculo é simplesmente inútil. Esse é o ponto aqui. Por quê? Porque toda a fé deles é calcada em preceitos de homens. Verso 9, de novo Jesus, ele reafirma o ponto aqui. Jesus vai até mais fundo, ele vai dizer que eles não só abandonaram o mandamento de Deus, mas eles rejeitaram o mandamento de Deus para guardar a tradição. E aqui, alguém já caracterizou esse comportamento como um comportamento contorcionista. E a gente vai ver agora isso nos versos 10 em diante. Nós temos o mandamento de Deus, nós temos a palavra de Deus dada, nós temos o que Deus exige, e esses fariseus, esses escribas que lutam, eles querem almejar a pureza, eles sabem que não tem como cumprir o mandamento divino. Então eles vão criar outros mandamentos, vão criar uma tradição para literalmente driblar o cumprimento e as exigências do mandamento original de Deus. O Brasil não existia nessa época, mas a alma brasileira já estava presente aqui. Malandramente, esses fariseus e escribas queriam agradar a Deus, quebrando aquilo que Deus estabeleceu. Jesus conta a história, versos 10 até verso 13. Provavelmente essa história era bem conhecida e provavelmente chegou aos tribunais da época. Qual é a história aqui? A palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe. E depois, quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Ponto. Isso aqui não é dado ambiguidades. É isso que o mandamento de Deus exige. É isso que Deus exige pela boca de Moisés, desde o Pentateuco, desde o livro da Aliança no Antigo Testamento. Só que aí, o que a tradição dos anciãos estabeleceu? O ponto maior aqui, honra teu pai e tua mãe, é que o Antigo Testamento vai lembrar que os filhos têm obrigações para os pais. Não havia rede de segurança social naquela época, não havia algum tipo de asilo naquela época. Os pais envelheciam, era obrigação dos filhos sustentar financeiramente os pais na velhice. Isso estava implícito no mandamento de honrar pai e mãe. Aí o que a tradição dos anciãos estabeleceu? Quando o pai fosse lembrar o filho que ele deveria honrar o mandamento e sustentar o seu pai na velhice, ou sua mãe na velhice, o filho diria, opa, peraí, esse meu dinheiro aqui é corbã, não pode ser tocado. Lembra que Marcos está escrevendo para gentios, ele explica o que é corbã, verso 11, oferta dedicada ao Senhor. O que ele queria dizer é o seguinte, o filho lá tinha prescrição financeira, tinha o seu dinheiro, tinha o seu provento ali para sustentar o pai, mas na hora de sustentar o pai ele diz, não, isso aqui é consagrado, isso aqui é para o templo, isso aqui não pode ser usado para o pai. Então, o mandamento dizia que ele tinha que honrar o pai e mãe, inclusive sustentando o pai e mãe na velhice, e agora, como uma forma malandra de quebrar o mandamento, ele agora pode dizer, não, isso aqui é consagrado. Expressão, corbã, não, isso aqui eu não posso tocar, eu não tenho como sustentar você, porque isso aqui pertence ao Senhor. Hipócritas, isso é hipocrisia. Eles estão invalidando, verso 13, a palavra de Deus, por essa tradição que está sendo transmitida. O mandamento é claro, mas eles criaram outros mandamentos para descumprir o mandamento que vem do próprio Deus. Então, de um lado, comportamento todo estrito, piedoso, aspecto externo piedoso, aspecto externo muito puro, mas sagazmente eles criaram regras e ritos para quebrar o mandamento divino. Mas não é isso que acontece em muitas nossas comunidades? Mesmo em nós mesmos, a gente tem nosso comportamento todo estrito, nossas roupas bonitinhas de crente, nossas roupinhas aprovadas pelo clero religioso, nós não escutamos isso, nós não ouvimos aquilo, nós não vemos isso, não comemos, não bebemos aquilo outro, tudo bonitinho. Mas do outro lado, dentro de nós, o que há? Maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultério, cobiça, maldade, etc. e tal. Lá como cá,
continuamos invalidando a palavra de Deus. E essa expressão aqui é muito séria. Antes, Jesus fala 2 vezes do mandamento de Deus. Ele está remetendo a gente ao Pentateuco, ao livro da lei, como a gente chama, a Torá, o livro de instrução, que seria a melhor tradução para Torá. Só que agora ele atribui aquele texto fundante da Sagrada Escritura, os 5 primeiros livros, o peso de serem palavra de Deus. Os religiosos, os fariseus, alguns escribas, ao criar essa tradição de anciãos, que, como Jesus vai dizer no verso 8, é mera tradição de homens, uma mera invenção de religiosos, eles invalidaram a palavra de Deus. Eu imagino que isso aqui deve ter sido quase como um soco no nariz daqueles homens ali. Eles, tão doutos, tão escolados, tão preparados para interpretar corretamente a Bíblia, aplicar a Bíblia minuciosamente a detalhes da vida do dia a dia, extrapolar os próprios mandamentos bíblicos. O que era dito para sacerdote agora é aplicado a todo o povo de Deus indiscriminadamente. O que eles ouvem do próprio Jesus é que eles estão invalidando, eles estão anulando a palavra de Deus. Aí Jesus aqui interrompe toda a conversa, ele literalmente rompe contato com os fariseus e os escribas, e ele começa agora a se dirigir para a multidão que está ao redor. Imagino que a multidão, a mesma multidão que antes, verso 3, estava com os fariseus contra os discípulos de Jesus, porque eles não lavavam as mãos para comer, não lavavam os utensílios ali para refeição. Agora Jesus fala a essa multidão. E ele fala por parábola. A parábola é bem simples aqui, ela é gráfica. Fora do homem, não há nada que, entrando nele, torne-o impuro. É o que sai do homem, isso o torna impuro. Lembra que, muito provavelmente, Marcos está registrando a pregação de Pedro aqui. Eu imagino, até por uma menção que a gente vai ver daqui a pouco aí, que talvez Pedro pare algum momento aqui e reflita sobre o que está sendo colocado no papel, o que está sendo registrado aqui no papel. Você lembra que em Atos 10, Pedro está dormindo, ele tem um sono em Jopa, e nesse sono ele vê vindo dos céus um lençol cheio de animais impuros, baseado, a ideia de animal cerimonialmente impuro é baseado em Levítico capítulo 11, e a voz do céu diz: toma, mata e come. Eu imagino que devia ter algum porco ali, suínos, que eram vistos como animais completamente, cerimonialmente impuros pelo judeu, mas a ordem é dada, Pedro se recusa, e há uma pergunta ali demolidora para Pedro, se é aquilo que Deus santificou, o homem não deve receber de ação de graças. A menção aqui, curiosa, na passagem, é que Jesus se apresenta não só como aquele que tem poder sobre a morte, aquele que mata a morte, os poderes da morte, mas aquele que agora tem o poder de reinterpretar a lei dada no Antigo Testamento. A lei, Levítico 11, é clara. A lei cerimonial tinha uma série de prescrições contra animais impuros. Agora, Jesus literalmente está abolindo completamente esse ponto aí. Não há mais animais impuros, verso 19, para Deus. Não há mais alimento impuro para Deus, segundo o próprio Jesus. Jesus aqui se apresenta, então, como aquele que tem o poder de interpretar a lei de uma forma que nenhum de nós tem. A gente não tem a autoridade que Jesus tem para interpretar a lei. É Ele que declara puro todos os alimentos. Ele torna puro todos os alimentos. Eu imagino Pedro aqui parando, anos depois do que aconteceu naquela cidade, antes de ir para Cesareia, porque o sonho era um sinal de que Pedro devia levar a mensagem para os estrangeiros também, levar o evangelho para os estrangeiros. E como a gente vai ver já já, isso aqui é uma preparação para a missão de Jesus nas terras do norte, além da Galileia. Mas o que Jesus faz aqui é acabar com essa divisão de que alguns alimentos são puros, outros impuros. Antes, Jesus centra todo o debate no coração do ser humano. E aí a gente entra no terceiro ponto aqui. Jesus agora se dirige
ele entra na casa, verso 17, e ele se dirige aos discípulos. Então, do verso 1 ao verso 13, um debate público com os fariseus e escribas. Verso 14 ao verso 16, um discurso para a multidão. E agora, ele deixa a multidão, entra na casa, e os discípulos também não entenderam o ponto de Jesus, que é o que sai do homem que o torna impuro. E o que Jesus mostra para a gente aqui? Jesus lembra que a fonte de impureza em nós não é o que é externo, não é o que está fora da gente, não é a ingerir alimentos que vai nos tornar impuros. O que nos torna impuros é o nosso coração. E aqui a gente precisa compreender que o coração na Bíblia não é aquele coraçãozinho que a gente costuma ver desenhado, emoticon, agenda, etc. e tal. Coração na Bíblia não é só afeto, ou paixão, ou romance. Quando a Bíblia fala, por exemplo, Provérbios 4, guarda o teu coração, porque dele procede a saídas da vida, o coração é o ser humano da forma mais íntima que há. O coração na Bíblia implica não só afetos e emoção, mas implica também razão. O ponto de Jesus aqui é que a imundícia que polui o ser humano vem de dentro do próprio ser humano, vem do coração do ser humano. E aqui a gente tem um debate curioso. Nós volta e meia escutamos, por exemplo, que o ser humano é naturalmente bom, ele é bom de forma inata. Nós ouvimos gente dizendo, quando vê uma história bonitinha no final do Jornal Nacional, puxa, isso restaurou minha fé na bondade humana. E nós temos uma noção irreal de que é o meio que polui o ser humano. Onde ele é criado, aquele meio ali destrói aquela pessoa, torna aquela pessoa má, como se, por exemplo, a turma que seguia Adolf Hitler, na época da ditadura nacional-socialista na Alemanha, não fosse formada as melhores universidades europeias. Alguns dos chefes de campos de concentração tinham um doutorado em Direito, doutorado em Medicina, gente muito bem preparada, em algumas das principais universidades europeias, décadas de 30 ou 40 do século XX. O ponto de Jesus aqui é que todo o campo de batalha de devoção está centrado no coração. E regras, e ritos, e tradição não têm poder para mudar o coração do ser humano. É necessário o mandamento de Deus, a palavra de Deus, para transformar e mudar o coração do ser humano. Jesus aqui é implacável. O verso 19 chega é até gráfico aqui. Não o que entra no coração. Aliás, o alimento não polui o ser humano, porque ele não entra no coração. Ele vai ao estômago, o que não é absorvido pelo organismo é simplesmente expelido, é simplesmente mandado para fora. E aí vem o dito, Jesus declarou puros todos os alimentos. Só que o texto continua, é o que sai do homem que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos. E aí há um catálogo terrível de pecados aqui, que são colocados diante da gente aqui. O ponto de Jesus é, a religião, as regras humanas, essa chamada tradição dos anciãos ou tradição dos homens, não tem poder para domar o nosso coração. Não tem poder para levar o nosso coração a ser moldado segundo o que Deus exige da gente. Ela não é capacitada, essas regras e ritos e regulamentos que vêm dos anciãos ou dos homens, em disciplinar o coração do ser humano. Não há poder vindo das regras, da religião, da tradição dos anciãos, que domem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultério, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância, insensatez. Eu coloquei no PowerPoint o significado de alguns desses pecados, se você quiser pesquisar depois, os que não são mais evidentes, mas é interessante que a própria expressão maus pensamentos aí dá a ideia de um pensamento tortuoso, e um pensamento tortuoso para o mal. Irmãos e irmãs, se nós formos honestos conosco mesmos e a gente olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos ver que sem a graça de Deus, nós somos refletidos nesses 3 versos do final do capítulo 7 aqui. A gente é isso aí.
maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, etc, etc. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e elas, de fato, que tornam o ser humano impuro. O entendimento que a Bíblia tem do ser humano, no caso aqui, Jesus e Marcos têm do ser humano, ele é brutal com a gente. Ele destrói toda essa ideia que a gente tem de meio que desenho animado, que o ser humano é bonzinho, que o ser humano é gentil, que são certas condições sociais ou culturais que levam o ser humano a se tornar mal ou violento. Nós, sem Deus no mundo, somos bestas feras. Todos nós aqui. Nós precisamos de um poder maior para disciplinar a gente. E essa disciplina não vem de tradição dos anciãos, não vem de tradição dos homens. Por que o religioso é hipócrita? Porque ele se compraz com um aspecto externo bonito, quando dentro ele é cheio de impureza e de maldade. Do outro lado, quando nós nos colocamos debaixo do poder da palavra de Deus, quando a gente de fato se abre para esse mandamento que vem de Deus, esse mandamento tem poder de mudar a gente, de transformar a gente. Aqui a gente tem que lembrar de Jeremias 2, 22. Você pode anotar, eu vou ler aqui. O texto diz assim: ainda que te laves com soda e uses muito sabão, a mancha da tua maldade permanece diante de mim, diz o Senhor. Religião, regras, ritos não tem como mudar o nosso coração. Isso não tem poder de transformar a gente, de nos adequar a novos homens, novas mulheres, a discípulos de Jesus de fato. Somente o mandamento de Deus, somente a palavra de Deus tem esse poder transformador. Somente a palavra de Deus tem como mudar de fato a gente. Olhando o quadro maior aqui, a gente tem 2 pontos nessa longa passagem. De um lado, Jesus tem poder sobre a morte. A enfermidade não é nada para Jesus. As pessoas nem tocavam nele, tocavam na orla do manto dele e eram imediatamente curadas e saradas. Só que esse que tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a lei, ele comanda a lei, ele tem poder de reinterpretar a lei de uma forma que os religiosos da época dele não tinham. E o que nós somos lembrados aqui é que somente a palavra de Deus transforma o nosso coração. Somente a palavra de Deus pode vencer essa besta fera que nós temos dentro de nós. Somente a palavra de Deus, o mandamento que vem de Deus, tem poder de tornar essa fera que nós temos, essa impureza que nós temos diante de nós, em santidade ou em um ser dócil, nos tornando agora de fato gente sociável, gente amorosa, gente que estende a mão para o próximo, gente que ora pelo próximo, caminha pelo próximo. Jesus tem poder sobre a morte, Jesus é o Senhor da palavra e do mandamento, só Ele tem poder para reinterpretar essa palavra, esse mandamento, e somente a palavra transforma o nosso coração. Regras, ritos, regulamentos, a tradição dos homens não tem poder nenhum. Por isso que muitas vezes a gente vê em nosso meio pessoas que eram tão estritas, tinham um comportamento tão preciso, algumas vezes elas rompem com a fé cristã e se tornam piores do que eram. Cumprindo o dito de 2 de Pedro, o porco voltou para o chiqueiro, o cão voltou para o seu próprio vômito. Por quê? Porque elas se colocaram debaixo da tradição dos anciãos, tradição dos homens. Elas achavam que cumprindo regras e ritos, isso as disciplinaria, isso as tornaria discípulos e cristãos. Ledo engano. O que nos torna cristãos de fato é sermos obedientes à palavra de Deus, ao próprio mandamento de Deus. Eu queria terminar com a história aqui, uma história real. A gente está comemorando os 500 anos da Reforma esse ano, e a gente lembra que, oficialmente, a Reforma começa em 31 de outubro de 1517, quando Lutero fixou os seus 95 teses na porta da igreja que ele pastoreava. Mas, um ano antes dele, um inglês, erudito, jovem, professor em Cambridge, ele veio a se converter. Ele se converteu lendo uma frase, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. A frase diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele disse, quando ele leu isso, quando ele leu essa frase simples, as poucas palavras aqui, ele foi atingido pela palavra de Deus. Ele já era religioso,
ele já se colocava debaixo de regras e de leis e de códigos de conduta da igreja medieval, mas ele não tinha paz. Foram essas sentenças aqui, essa frase curta, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o seu principal é que lhe deu paz, 1 ano antes de Lutero começar o seu protesto. Ele vai escrever depois o seguinte da experiência dele. Parecia-me de imediato que sentia em meu interior um maravilhoso conforto e tranquilidade, de tal maneira que meus ossos feridos exultavam. Depois disso, a Escritura começou a tornar-se mais agradável para mim que o mel ou favo de mel. Ali aprendi que todas as minhas angústias, todos os meus jejuns e vigílias, toda a redenção de missas e absolvições eram realizados sem a verdade em Cristo, que salvou seu povo dos pecados deles. Essas coisas, afirmo, aprendi a serem nada mais que uma corrida veloz e precipitada, longe do reto caminho, como Santo Agostinho disse, o que eram muito parecidos com as vestes feitas de folhas de figueira, com as quais Adão e Eva tentaram em vão cobrir-se e nunca puderam encontrar paz e repouso, até crerem na promessa de Deus, de que Cristo, a semente da mulher, pisara a cabeça da serpente. O que eu acho bonito nessa sentença é que você tem aí um homem religioso, um homem da igreja, um homem douto, um homem que se colocava debaixo de regras e ritos estabelecidos pela tradição dos homens, mas ele não encontrou paz, ele só encontrou paz quando ele chegou à palavra de Deus, ao mandamento de Deus. E diz a história que ele encontrou tamanha paz, que ele começou a pregar essa fé encontrada, essa fé que ele descobriu na Sagrada Escritura. Ele foi muito influente aí com a nova geração de pregadores da Sagrada Escritura, até que mais ou menos 20 anos depois dessa experiência, ele foi preso pelas autoridades que não suportavam a pregação baseada na Bíblia. Ele foi queimado da fogueira, mas ele foi queimado da fogueira com um aleluia nos lábios, porque ele chegou a ter paz não pelas regras ou ritos das tradições dos homens, mas ele chegou a ter paz com Deus, por meio de Jesus, pela palavra de Deus e pelo mandamento de Deus. Que Deus ajude a gente a dia sempre voltar à palavra dele e ouvir de fato a palavra dele, e não permitir que nenhum religioso, nenhum líder religioso venha colocar cangas sobre a gente, que nada mais é do que a tradição dos homens, que tentam invalidar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. É por meio dela que a gente é reconectado com Deus e Jesus Cristo, por meio dela que a gente tem paz, por meio dela que a gente de fato é curado, por meio dela que a gente de fato entra no reino dos céus. Vamos orar, depois a gente continua nosso culto. Senhor Deus, ajuda-nos a ouvir só Jesus e ouvir a Tua palavra somente. Senhor, no meio da bagunça que nos encontramos hoje, tantas vozes competindo pelo nosso coração, pela nossa mente, vozes até prudentes, com aparência de piedade, de religiosidade, ó Deus, não nos permita ser encantados por elas. Antes, ajuda-nos, Senhor, a buscar apenas a Tua palavra e Teu mandamento, e a descansar apenas a Tua palavra e Teu mandamento. Não deixa, ó Deus, sermos contados como hipócritas, tentando, por meio da tradição dos homens, Te agradar e vivendo vidas incompletas, vidas contraditórias, vidas sem a graça que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que Jesus, que tem poder sobre a morte e que é o Senhor da palavra, venha a nós e nos transforme dia a dia, molde nosso coração dia a dia, expulse as impurezas do nosso coração e cada vez mais nos conforme a si mesmo, nosso único Salvador, Jesus, por meio dele que nós oramos. Amém.